Olá, estamos de volta com mais um episódio da nossa série 21 Dias de Ativismo por Direitos. E hoje eu estou acompanhada do Thiago Moreira, assessor da Secretaria também de Direitos Humanos. E hoje eu vou conversar com a secretária de Assistência Social, Malu Salim, uma pessoa que conhece muito bem a realidade de quem vive às margens, né, Malu? Malu, eu queria te agradecer muito por participar com a gente desse programa. Eu que agradeço, Joyce, o convite. Malu, conta pra gente como, pra começar, algo mais pessoal, como você enxerga os direitos humanos dentro da assistência social no dia a dia? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que, eu vou dizer como eu vejo a questão dos direitos humanos, né? Que é essa busca constante, né, de dignidade humana, essa busca constante da igualdade. E uma coisa que também eu vejo é o seguinte: os direitos humanos, ele já está na sua legalidade, ele tem leis, né? Você tem pactos internacionais, mas ele ainda não se efetivou na realidade social. Esse é o nosso grande desafio. Então, quando você fala em direitos humanos, você vive tensionado por um ideal, que é uma sociedade livre, humanitária, mas aí você tem uma realidade duríssima, que é uma sociedade, entendeu? Com violência, né? Com a falta de dignidade humana. Então, é um nosso grande desafio. E dentro disso, dentro da assistência, né? Agora, falando um pouco, né, do nosso espaço profissional, é uma busca também incessante para a gente dar autonomia a esse sujeito que não vai nos procurar. A gente tem buscado a todo tempo na assistência, desde que a gente chegou, dar a ele a voz, né? Que ele seja sujeito da sua história. E eu sempre falo isso desde meus tempos, na minha trajetória. Essa é uma fala que eu tenho sempre, que o sujeito ele tem direito de falar, e quem sabe um dia ele possa predicar essa história que ele vai contar. Então, a todo instante, quando eu estou junto com os trabalhadores, ou junto com a gestão, eu tenho o tempo todo dizendo isso, né? Para que você só alcança esses direitos humanos, quando você dá autonomia ao sujeito de trabalho. A gente, Joyce, nós quando chegamos aqui, a gente sabia que a gente tinha um desafio enorme, porque nós tínhamos que deslocar. A assistência social, ela culturalmente, ela vem da benesse, da caridade. Então, eu sabia que eu tinha que deslocar a assistência dessa benesse para a questão do direito. Então, isso era o maior desafio que a gente tinha. E isso tinha que começar onde? Lá na ponta. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha nenhum serviço. CRAS e CREAS, eles eram executados por OSC. Então, quando você coloca profissionais, né, funcionários públicos na ponta, você intensifica também, espero que sim, né? A gente intensifica um trabalho de direito, né? Então, a assistência, ela tem buscado essa questão dos direitos humanos, eu acho que é nesse atendimento, né? O sujeito coletivo, a gente tem trabalhado o território demais, gente, como um espaço de proteção social, e não só como um espaço geográfico, né, como muitos viam, né? Hoje o CRAS é uma referência, a gente vê que mudou em 4 anos muita coisa, o território, entendeu? A questão da família, isso aí, família, entendendo família no conceito ampliado, né? Os vários arranjos que existem. Então, eu acho que são esses grandes desafios que tem o conceito dos direitos humanos e também a nossa ligação com o conceito, os direitos humanos e assistência social. A gente tem falado muito do trabalho em conjunto das secretarias. O Thiago tem uma pergunta para você relacionada à saúde. Conta pra gente que fala um pouco disso aí. É porque além da gestão, né, igual você falou, Malu, você tem uma trajetória aí, né, muito grande de atuação, né, da assistência social dentro da área da saúde. Uhum. Né, e como a gente está falando nessa questão de interseccionalidade, queria que você falasse um pouco para a gente, né, baseado na sua experiência, como que você vê isso, né? Inclusive a própria promoção da saúde enquanto um direito ali também. Isso. Eu falo que a questão da saúde você só vê quando
quando aparece a doença, né? Mas a saúde no conceito ampliado, ela é muito grande, né? São as condicionantes que fazem a pessoa sobreviver, né? Então, é assim que eu entrei na saúde, é assim que eu fiquei com quase 30 anos, né? Eu fiquei na saúde. O que eu vejo? A interseccionalidade, né? Difícil. Da interseção, né? Da interseccionalidade, né? Da interseção que encontra. Eu acho que ela é fundamental para você para você entender as questões da desigualdade, né? Antes de virar moda, aí eu vou falar da minha profissão, qualquer assistente social. E hoje a assistência social, né, a política de assistência social já vem trabalhando com isso. Porque eu, enquanto assistente social na saúde, eu não conseguia ver só a mulher que estava ali na minha frente. Eu via a mulher preta, multípara, entendeu? Mãe solo, sozinha para a questão da educação, desempregada. Porque se eu a visse só como mulher chegando para fazer um preventivo, eu não conseguiria exercer a minha profissão de assistente social. E na assistência é a mesma coisa, entendeu? Quem chega na assistência já chega com os direitos violados. Hoje a gente fala, eu tive no encontro em Belo Horizonte, então a gente tem que parar de falar vulnerável. Não é vulnerável. Quem é vulnerável é porque os direitos foram violados, muitos direitos foram violados para a pessoa ser vulnerável. Né? Então, assim, doa quem doer, nós violamos direito a todo tempo. Né? Então, isso é uma questão que hoje a gente vem trabalhando. Né? O CRAS, com essa coisa da interseccionalidade, ele tem buscado trabalhar exatamente essa amplitude que é, né? Você vê o sujeito na sua integralidade. Né? Se você não conseguir vê-lo na sua integralidade, a sua ação não vai conseguir, não vai ser eficaz, né? Então a gente tem que estar realmente trabalhando isso. Por isso que a gente evita de trabalhar exceções, né? Tentar trabalhar a equidade. Não dá para a gente trabalhar só com exceções. Nós precisamos trabalhar o sujeito na sua integralidade, e a política de assistência, ela, como eu posso dizer para vocês hoje, a nossa demanda só aumenta e o nosso orçamento é finito. Isso é uma realidade. Então a escolha é muito perversa para os profissionais que estão na ponta, porque as políticas são excludentes. Ela não é só assistência, que também, né? A saúde também é excludente. Né? A gente vê a porta de entrada, ela entra dessa forma, mas ela vai afunilando. Né? Então, qualquer política ela é excludente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, entendeu? Nós, infelizmente, a escolha não é fácil, mas ela é necessária nesse momento. Não tem como eu atender a todos. Nós, inclusive, né, assistência é uma política de quem precisa dela. Né? Mas às vezes a gente tem que fazer escolhas. Vamos falar um pouquinho do papel do CRAS e do CREAS, separar um pouquinho como cada um atua. Nós temos 11 CRAS em Juiz de Fora, são divididos por região, e o CRAS ele atua como? Para que a pessoa, claro que são várias, mas assim, no básico, vamos explicar para as pessoas o trabalho do CRAS e do CREAS. O CRAS, ele atende no território. Ele atende as famílias, entendeu? As famílias e o indivíduo. Em qualquer que apareça, qual é exatamente o que é para nós, para quem está no CRAS? Ele tem como atribuição a acolhida, a convivência e trabalhar a renda. São esses 3 pilares que a gente trabalha dentro do CRAS. E aí, a partir de várias coisas, nós temos colocado hoje que é o trabalho coletivo. Ele é o mais importante. E a intersetorialidade, né? Então, o CRAS tem buscado trabalhar com a saúde, com a educação, com a associação de moradores, com as lideranças dos bairros, para que, exatamente isso, para que a gente possa fortalecer aquelas famílias que nos competem, né? Aí dentro do CRAS a gente tem várias coisas, né? Nós temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, nós temos 15 em Juiz de Fora, hoje a porta de entrada é o CRAS,
né? A execução é de OSC, mas a porta de entrada é o CRAS que define, os benefícios eventuais estão dentro do CRAS, né? Então, as reuniões de rede, agora a gente tem a supervisão em contexto. Então, assim, a gente está cada dia mais se aproximando do território, porque eu tinha porque aí, como vocês falaram, como eu fiquei na saúde muito tempo, eu tinha uma incomodação do CRAS não ser referência. A gente só torna referência quando a gente sai, quando você transpõe, né, os muros que tem as instituições. Eu nunca fiquei dentro de posto de saúde, eu ficava quando era minha semana de acolhimento. Quando não era minha semana de acolher, eu estava fora, eu estava em visita domiciliar, eu estava em reunião com a associação, porque é assim que a comunidade conhece. Conhecer a realidade. Isso. E aí as pessoas te procuram por tudo. Que incomodava meus colegas. Por que aquela mulher te procurou para falar disso? Assim, às vezes elas falavam de morte, falavam de doença, mesmo sabendo que eu não era profissional da doença. Por quê? Porque elas tinham afeto e tinham vínculo. Vínculos criam um vínculo. Isso, o vínculo é uma coisa que eu falei. Eu sempre quebrei isso, porque tinha um tempo onde os profissionais de saúde eram educados, né, nas faculdades para que ele não tivesse tivesse uma certa distância. Uma distância. Eu sou profissional, você é paciente. E isso aí era quebrado comigo, porque eu não acredito nisso. Ou você, entendeu? Cria vínculo e afeto, porque os dois têm que estar vindo junto, entendeu? Ou você não consegue trabalhar com o sujeito, porque o sujeito, quando ele chega para você, ele está muito frágil. Ele tá, se você não consegue entender essa fragilidade dele, você não consegue fazer o trabalho necessário que é a política pública, né? Por isso que eu acho, a escolha de ser profissional de saúde, a escolha de ser do SUS, a escolha de ser profissional de saúde do SUAS, ou profissional de saúde da educação, é uma escolha que se faz. Você não é obrigado, mas é uma escolha que se faz. Você tem que atender ao seu usuário. Entendeu? Ao seu usuário. Então, e nessa gestão, a prefeita Margarida, ela qualificou os profissionais, não teve uma entrada, parece que já tinha um tempo que não tinha essa questão de novos assistentes sociais para qualificar o atendimento. Nós colocamos 49 profissionais, entendeu? Efetivamos. Nós assumimos CRAS e CREAS, né? Aí falando um pouquinho também que você pediu a questão do CREAS. O CREAS é quando o direito está violado. Alguma coisa deu errado no território. Aí, assim, não é o problema do CRAS. Entendeu? Porque às vezes a gente acha que a violação de direito, o CRAS falhou. Falhamos, todas as políticas falharam. Todas as políticas, o território, a sociedade, a comunidade, então todos falharam. Não tem como isolar e colocar a culpa em culpa é essa, não, entendeu? A gente trabalha com aquilo que eu falei com vocês, com a acolhida, com a convivência e com a renda, entendeu? Mas a gente trabalha, a gente tem limites, eu disse para vocês isso, nós temos um orçamento finito, uma demanda que cresce a cada dia, então nós temos isso. Então os CREAS trabalham com isso, né? Que é a questão da violação, eles demandam muita visita, né, para atendimento. Hoje a gente tem uma demanda enorme de idoso com violação de direitos aí, com mesmo violência física, violência econômica, abandono é o que mais tem. Né? Negligência, abandono. Pega o dinheiro do benefício da pessoa idosa, né? Do familiar. Isso já sabe, Então é isso, o CREAS hoje ele tem esse desafio grande, né? Um território muito grande. Né? Por exemplo, uma unidade de saúde, você tem um território de 6 mil famílias. Agora o CRAS, por exemplo, CRAS Benfica, ele pega toda aquela região e vai para Humaitá, vai para a igrejinha. Ontem eu estava até discutindo isso, depois se achar, você conta. A questão de motorista, entendeu? As unidades ainda conseguem, que eu nunca tive motorista, sempre andei a pé, né? Eu gostava de conhecer o território. Mas o CRAS, como que ele vai andar? Ir lá em igrejinha, ir lá em Humaitá, entendeu? Ele consegue fazer uma visita. Não tem condição, né? O CRAS e CREAS, eles têm essa dificuldade, que os territórios são enormes, né? Eles têm que andar. Então, é mais ou menos isso. Ô, Tiago, lá na Secretaria de Direitos Humanos, a gente trabalha muito com o preconceito que as pessoas têm com a população em situação de rua, né? A gente sabe que existe muito preconceito, existem projetos, iniciativas das pessoas que não
quero, é o preconceito com a pobreza também, né? Não quero aqui, vai embora pra longe, né? Que eu não quero ver. Ninguém quer o pobre lá, né? Fala um pouquinho desse trabalho com as pessoas em situação de rua, Malu. Eu falo com o prefeito o seguinte, é o tema mais desafiador de uma gestão pública. Por exemplo, ele não é uma questão só financeira, só de orçamento, não é. As pessoas não estão na rua porque não têm aonde ir, não é só isso. Né? Então, assim, nós temos um desafio enorme. Né? E o que eu acho que a sociedade não entende é porque é um trabalho de convencimento. Eu tinha até pensado num caso, que eles me pediram para pensar no caso, eu pensei no caso de São Antônio. São Antônio é tudo isso que eu vou dizer para vocês. Ó, era um senhor idoso que ficava na rua, não sei se vocês lembram, ficava ali ou às vezes Banco do Brasil, às vezes na Floriano, sempre deitadinho, encostadinho, gemendo. Eu sou Antônio, ele ficava no hotel, ele estava acolhido, mas toda manhã ele ia para a rua fazer a mendicância dele, entendeu? E a gente, aquilo incomodava, um senhor deitado no chão duro, né? Aí pedimos consultório na rua, o consultório na rua não viu nenhuma gravidade física, falou, ó, ele tem que se hidratar e tudo. E a abordagem, né, que é o nosso trabalho mais próximo, né, das pessoas em situação de rua, constantemente conversando com ele. Gente, hoje o São Antônio está num acolhimento 24 horas, sem nenhum tipo de, não bebe, não usa nenhum tipo de outra substância, e super bem. Ele gosta, aí a gente começa a descobrir a história de São Antônio. Ele era uma pessoa super letrada. Vocês precisam de ver a quantidade de livro que ele consegue ler, entendeu? Ele gosta de ler, festa de aniversário. Como ele é aposentado, ele mesmo banca as festas de aniversário, faz cada bolo enorme, né? Então, ele está muito bem. Né? Então, assim, é uma questão de convencimento. O Foguinho também, aquele professor conhecido na sociedade, que Juiz de Fora, todo conhece o Foguinho, que ele foi um professor, gente. Cada pessoa em situação de rua, ela tem uma história, ela é um indivíduo, né? E a gente tem que romper, às vezes, com preconceito. E claro que aproveitando também, falando dos auxílios eventuais, auxílio moradia, que também foi uma grande conquista nessa gestão. Isso. A gente até essa semana também viu, trabalhar com benefícios eventuais, é igual eu disse, né? Quando você tem várias violações de direitos, várias desigualdades, você tem que ter fluxo. Né? Então, o fluxo hoje de direitos dos benefícios eventuais são as normas, não, o que tem, é o CAD único, né? As condicionalidades do CAD único, né? Então, hoje tem direito aos benefícios quem está no CAD único. Não quer dizer que eu não vou, você veio a nós, né? Não tem CAD único? Não, você vai para o CAD único, a gente não vai te negar o benefício, né? Então, nós temos hoje os 4 benefícios, porque não existia um benefício de natalidade, né, que é uma coisa, é um ganho muito grande para a mãe, não é muito dinheiro, mas é alguma coisa que ela pode fazer. Ela recebe meio salário quando ela na questão no nascimento do seu filho, a questão da mortalidade, né, que também nós organizamos isso, está muito bem organizado. O direito da pessoa, né, de ter a sua morte mais decente, né, então, e temos também a vulnerabilidade, né, que no momento da sua vida você está precisando, ele não vai resolver a sua vida, mas naquele momento ele pode te socorrer, né, então a gente retira a cesta básica e oferece em espécie, em dinheiro, que dá mais autonomia para o sujeito, ele compra o que ele quiser com dinheiro, né, que representa mais ou menos a mesma coisa, é um benefício que chega a R$600, né. E o auxílio moradia, que é assim, ó, que aí vem o preconceito, né? Quantas vezes eu já escutei que é bolsa crack, que a gente sustenta vagabundo para lá, né? Então, assim, são várias. Mas de pessoas em situação de rua, nós temos 100. Os outros 300, 400 são famílias. Entendeu? Que se a gente não tivesse trabalhando com esse benefício, poderiam estar na rua, ou se não, distanciados dos filhos. Que o auxílio moradia também não é só para
população em situação de rua, Não, né? eles são mulheres vítimas de violência. Violência, pessoas que estão muita gente vulnerável, né? E o auxílio moradia, ele dá um up bom para a pessoa e procurar um emprego, ter mais sossego, né? Se a pessoa ser despejada. Então, a mãe que tem 3 filhos, ela consegue ainda pensar. A gente tem visto muita coisa boa nesse sentido, né? Do auxílio. Acho que hoje a gente tem 500 e poucas pessoas já no auxílio. Malu, queria te agradecer muito. A gente podia ter conversado sobre muito mais coisas, mas o nosso tempo é limitado. Mas foi ótima a nossa conversa. Te desejo, sim, força para continuar seguindo na sua missão, porque é desafiador, sim. Mas seguimos, vamos que a gente vai colher o que a gente está plantando, né? Isso aí. Tiago, obrigada também. Obrigado a você, Joyce. Obrigada, tá? Tchau, gente. Tchau, Até o próximo programa. Tchau.